A garota fica surpresa ao descobrir que, desde que ela e o protagonista começaram oficialmente a namorar, ele parece ter finalmente acordado para a vida. Preocupado em deixá-la morar sozinha, o protagonista decidiu se mudar para morar com Sayuri durante as férias de verão. Com ela por perto, pelo menos ele não precisava mais se preocupar com as refeições, pois todas as manhãs já podia comer a comida preparada por ele mesmo. Sayuri não conseguiu conter as lágrimas de felicidade. Nos dias seguintes, os dois passaram a conviver de forma extremamente harmoniosa. O protagonista percebeu pouco a pouco que Sayuri não era tão frágil quanto ele imaginava. No dia a dia, ela era tão gentil e dedicada que parecia uma esposa exemplar. Isso acabou deixando o protagonista um pouco frustrado, pois ele esperava que Sayuri dependesse mais dele. Em seguida, ele se preparou para ir trabalhar, planejando voltar tarde como de costume. Antes de sair, perguntou se ela tinha alguma reclamação sobre ele. Sayuri respondeu honestamente: "A comida que você faz todos os dias é deliciosa, estou muito satisfeita. Só queria ser um pouco mais próxima de você. Eu sei que sua tia pediu para não ultrapassarmos os limites, mas afinal somos um casal." No restaurante, o protagonista não se saiu muito bem com o trabalho intenso. Nos últimos dias, ele só fazia tarefas auxiliares e não conseguiu aprender nenhuma técnica culinária. Sentia que não podia continuar assim. Para que no futuro Sayuri tivesse uma vida melhor, ele precisava se esforçar ainda mais. No dia seguinte, como a escola de Sayuri havia aberto um curso preparatório, ela teve que ir cedo. Coincidentemente, o protagonista também precisava voltar à casa da tia, então preparou as refeições dos dois e deixou tudo pronto na geladeira. Na escola, Abu percebeu que Sayuri parecia um pouco indisposta. Ele ouviu ela dizer que estava com vontade de vomitar e que precisava esconder isso de Shokujin. Sabendo que eles estavam namorando, Abu teve um pensamento ousado. Será que a colega Guangua está grávida? Assustado, ele ligou imediatamente para Dejin. Dejin manteve a calma, acreditando que Shokujin não seria esse tipo de pessoa, mas decidiu investigar a situação. Enquanto isso, Sayuri foi para a enfermaria. Na verdade, ela só estava resfriada. A vontade de vomitar era apenas porque o café da manhã estava tão gostoso que ela acabou comendo demais. Ela não contou ao protagonista porque não queria preocupá-lo com algo tão pequeno. Mais tarde, Dejin e Abu encontraram o protagonista e foram diretos. A colega Guangua pode estar grávida. O protagonista ficou chocado. Ele verificou o celular e viu que Sayuri não havia entrado em contato. Sabia que tudo não passava de um mal-entendido, mas ficou muito preocupado com a saúde dela e decidiu voltar imediatamente. A explicação ficaria para depois. Algum tempo depois, Sayuri acordou e ficou surpresa ao ver o protagonista sentado ao lado da cama. "Você não ia voltar para casa preparar o jantar para Xiaoling e os outros? O que eles vão fazer se você ficar aqui?" Ele explicou que já havia contado a situação e que pediram para ele ficar cuidando dela. Sayuri se desculpou por causar problemas, mas ele respondeu com carinho: "Não se preocupe, posso voltar outro dia. Agora o mais importante é você descansar bem. Se não estiver se sentindo bem, me diga. Eu me mudei para morar com você justamente para poder estar ao seu lado, em momentos como esse." Sayuri ficou profundamente tocada e perguntou como ele soube que ela estava doente. O protagonista contou sobre o mal-entendido causado por Dejin e os outros. No dia seguinte, os dois explicaram tudo juntos. Apesar de estarem namorando, decidiram manter um relacionamento puro até a formatura. Sayuri ainda completou: "Mas beijos e abraços ainda acontecem." Abu se desculpou imediatamente por ter tirado conclusões precipitadas. Depois disso, Dejin explicou por que havia levado todos até a praia. Ele estava procurando Motokano, sua ex-namorada. Eles haviam namorado apenas por um mês, e ela era 3 anos mais velha. Após o término, ela ligou uma vez, mas ele não teve coragem de atender. Mais tarde, descobriu que ela trabalhava em uma pequena loja perto da praia. Mesmo após um ano, ele ainda queria encontrá-la, nem que fosse só para dar um oi. Enquanto Dejin procurava, o protagonista decidiu ajudá-lo. Dejin então confessou que a suspeita de gravidez despertou lembranças dolorosas. Sua ex também havia dito algo parecido quando terminou com ele, afirmando estar grávida, mas o filho não era dele, e sim do ex-namorado anterior. Ele explicou que queria reencontrá-la apenas para saber se seu primeiro amor estava vivendo bem. Se conseguisse deixar o passado para trás, talvez pudesse seguir para um novo relacionamento. 3 anos antes, Dejin havia conhecido An Yun, uma garota animada e solar na praia. A personalidade dela o ajudou a curar feridas emocionais. Após um mês de namoro, An Yun disse que ele era educado demais e que alguém tão bom merecia alguém melhor. Dejin respondeu dizendo que ela também tinha muitas qualidades, especialmente a capacidade de sorrir e se confortar mesmo em momentos difíceis. Aquilo tocou profundamente An Yun, pois ninguém jamais havia elogiado ela daquela forma. Mais tarde, eles foram até a casa dela, mas não encontraram ninguém. Dejin confessou que, por um tempo, chegou a pensar em assumir o filho dela caso ela quisesse voltar. Desde a ligação do ano anterior, sempre que via alguém com uma criança, ele se lembrava dela e se arrependia de ter terminado tão facilmente. Quando estavam indo embora, encontraram An Yun e sua filha voltando para casa. Ao saber que ambas estavam bem, Dejin finalmente ficou em paz. An Yun então explicou que havia terminado com o namorado depois, criado a filha sozinha e que agora estava prestes a se casar. Ela agradeceu dizendo que foi graças às palavras dele no passado que conseguiu encontrar a pessoa certa. Ela desejou felicidade e saúde à família dele, encerrando definitivamente aquele capítulo de suas vidas.